Tudo bem? Espero e desejo que sim, que vocês e os de vocês estejam todos muito bem nesse momento difícil que estamos passando. Eu estou aqui para a gente iniciar então a correção das listas, na verdade, de exercícios que eu deixei para vocês, e assim nós vamos mantendo contato com a disciplina. Bora lá fazer a correção da lista. Vamos começar então, deixa eu aumentar o foco aqui, com o exercício 1 de complementação. Complete as frases a seguir. A, tananã, o intervalo total de um conjunto de dados é igual, tananã, entre o maior e o menor valor. De quem estamos falando aqui? Nós estamos falando da amplitude total. Da amplitude total. A amplitude total, né, ou intervalo total de um conjunto de dados é igual ao quê? Como que a gente calcula a amplitude total? Pela diferença ou a distância entre o maior e o menor valor. Essa é, então, uma das medidas de variabilidade, a mais simples de ser calculada, mais rápido também, mas a que menos a gente consegue generalizar, ok? Então, a amplitude total nada mais é do que a distância, a diferença entre o maior e o menor valor do meu conjunto de dados. Uma medida de tendência central. Tendência central, né, de um conjunto de dados, fornece então uma indicação do score típico, representativo, né, típico desse conjunto de dados, ou seja, é a medida que resume um conjunto de dados. Quais são as medidas de tendência central que nós vimos? Média, moda e mediana. E nós discutimos, né, quais casos cada uma é mais representativa do que a outra. E aí, então, continuando aqui. Se um conjunto de dados tiver valores extremos, né, ou pode ser discrepantes, ou até outliers, sinônimos que nós vimos, né? Ou seja, quando que nós estamos falando disso daqui? Quando nós estamos falando de uma distribuição assimétrica, né? Uma distribuição assimétrica. Então, a média não deve ser utilizada neste caso. O melhor é utilizar quem? A mediana. A mediana, pois a mediana não é sensível a valores extremos, ela é mais consistente, porque em valores, em distribuições assimétricas, né, à esquerda ou à direita, à direita ou à esquerda, a média ela desfoca para os valores extremos. Então, neste momento, em conjuntos assim, a média não deve ser a medida de tendência central, né, utilizada para representar como típico desse conjunto de dados. A variável, tananã, é aquela que o pesquisador, o que que é? De quem nós estamos falando? Da variável independente. A variável independente é aquela que o pesquisador manipula, ou que ele escolhe, ele arbitra, né, pelo pesquisador, qual ele define. Então, grupo tratado, grupo controle, isso é uma variável independente.
E por fim, a média não pode ser utilizada com dados qualitativos. Não há significado algum. Por exemplo, um dado qualitativo, sexo, variável aleatória, sexo biológico. Quais são as categorias? Feminino, masculino. Como se calcula a média disso? Não existe, né? Então, não existe média para dados qualitativos, seja qualitativo nominal ou categórico ou ordinal. O exercício 2 tá falando para a gente o quê? Classificar as variáveis. Lembrando que classificar as variáveis é dizer se elas são qualitativas ou quantitativas. E são qualitativas se nominais ou categóricas, né, ou ordinais. E aqui na quantitativa, discretas ou contínuas. Ou seja, sempre dizer o nome e o sobrenome. Qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta, quantitativa contínua. Então, vamos ver aqui destas variáveis quais são quali, quais são quanti e quais são. Então, tipo de vitamina. Vitamina A, B1, B2, B6, B12, zinco. A gente escuta bastante. Não tem nada de quantitativo aqui. Eu não estou perguntando quantas vitaminas você consome diariamente, mas qual vitamina, né? Isso aqui é uma qualidade. E não tem ordem de ocorrência, embora pareça A, B, mas isso aqui não tem nenhuma ordem de ocorrência interna aqui. Então, o tipo de vitamina é uma variável qualitativa nominal ou categórica. Eu estou categorizando. Vitamina A, uma categoria, vitamina B1, B2 e assim por diante. Desfecho de uma doença. O indivíduo está curado ou não curado. Também aqui é uma categoria. Categoria dos curados, categoria dos não curados. Então, aqui também é uma variável qualitativa nominal. Estado geral de um paciente, bom, regular, ruim. Opa, aqui já muda um pouco. Também é uma qualidade. Eu estar bem, eu estar com a saúde regular, eu estar com a saúde ruim, isso é uma qualidade minha, não tem quantidade aqui, né? Mas essas categorias que acontecem aqui, elas têm uma gradação, né? Do bom, ruim, do ruim para o bom. Isso é implícito aqui dentro das categorias. Então, ela não é só nominal, ela tem uma ordenação de ocorrência. Por isso, ela é uma variável qualitativa ordinal. Percebam que para uma variável ser qualitativa ordinal, ela precisa ter no mínimo 3 categorias de ocorrência. Ou seja, nos primeiros casos aqui, no caso B, por exemplo, curado e não curado, ela nunca vai poder ser uma variável ordinal, porque não tem uma gradação aqui. Precisa de 3 ou mais. Número de nascidos vivos no hospital de base em dezembro do ano passado, ou em qualquer outro hospital. Né? Aqui é número de nascidos, aqui já não é mais uma qualidade, mas é uma quantidade. E é uma quantitativa, então, discreta, porque vem de contagem. Resposta à pergunta se as condições de vida na zona central de uma grande cidade está ficando muito piores, ficando pouco piores, inalteradas, ficando um pouco melhores ou ficando muito melhores, né? Então, aqui, qualidade de vida, condições de vida, tá falando aqui de uma variável também qualitativa ordinal, porque tem uma gradação aqui na minha
avaliação, né? De muito pior ou até muito melhor. Então, eu estou graduando a minha opinião. Meio de transporte utilizado por um morador de São Paulo. Quais seriam as opções de resposta aqui? Eu posso me deslocar por carro, por ônibus, por metrô, por trem, né? Então, aqui também é uma variável qualitativa e não tem ordem. Qual é a ordem? Carro vem primeiro do que ônibus, por exemplo, então não tem uma ordem. Então, ela é nominal. Qualitativa, nominal. E número de pessoas que residem em uma residência. Uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Quantitativa, discreta. Vem de contagem, né? E é discreta porque é um número finito de opções, né? É enumerável, então ela é discreta. Vamos seguir aqui, então, com mais algumas questões. A questão 8 eu vou pular e depois a gente volta fazendo as questões que envolvem cálculos. E agora vamos fazer as questões que envolvem mais dados qualitativos, né? Uma análise qualitativa das respostas. Preencha corretamente as informações a seguir. Como a moda exige apenas uma contagem de frequências, né? A mais frequente é a moda, o que mais acontece, pode ser aplicada a qualquer variável, seja, então, qualitativa ou quantitativa. Porque eu sempre posso, né, verificar qual foi a maior ocorrência para qualquer uma dessas variáveis. O cálculo da mediana exige a ordenação das categorias. Então, qual é a medida de tendência central que exige que os dados primeiramente sejam ordenados? A mediana, porque a mediana divide os dados ordenados em 2 partes iguais. Metade, 50% abaixo da mediana, 50% acima da mediana. Da mais alta para a mais baixa ou vice-versa. Tanto faz. Assim, a mediana só pode ser obtida para dados ordinais ou intervalares contínuos, mas não para dados nominais ou qualitativos. Ou, especificamente, os qualitativos. Variável qualitativa não se calcula, então, a mediana, porque ela não traz nenhum sentido prático para aquele dado. O uso da média está restrito exclusivamente a dados quantitativos. Sua utilização a dados tanto ordinais quanto nominais dá um resultado desprovido de sentido. Então, não tem sentido algum nós calcularmos, por exemplo, a média da variável sexo biológico, a média do tipo de vitamina, a média do tipo sanguíneo, porque isso não tem nem como calcular e não tem sentido prático para esse valor. E como no primeiro exercício nós vimos que uma medida de tendência central é aquela que resume os dados, né, em um valor típico representativo daquele conjunto de dados, nós não podemos usar uma medida que não traz sentido algum para aquele conjunto de dados. Em uma distribuição unimodal, uma única moda, perfeitamente simétrica, a moda, a média, a mediana são idênticas. Então, nós estamos falando aqui de uma distribuição normal, unimodal, né?
em que a média, a moda e a mediana coincidem aqui no topo que mais ocorreu. Se o pesquisador precisa de uma medida descritiva rápida, mais fácil, simples, ou se está trabalhando com uma distribuição bimodal. Como é uma distribuição bimodal? Uma distribuição bimodal tem duas modas, ou seja, tem dois valores que ocorreram, né, na mesma quantidade. O desenho não está tão bom, mas é mais ou menos isso. Então, duas modas cujas frequências são iguais. Ele, em geral, utilizará a moda, então, como medida de tendência central. Entretanto, na maioria das situações defrontadas pelo pesquisador, a moda tem utilidade apenas como um indicador preliminar da tendência central, né? Porque é difícil extrapolar o valor da moda, que pode ser obtido rapidamente pela simples análise dos dados, pela contagem das frequências. Qual foi a maior frequência de ocorrência para um determinado valor ou categoria de uma variável? No entanto, se o pesquisador procura uma medida precisa de tendência central, sua decisão, em geral, ficará entre a média, se a distribuição for simétrica, e a mediana, se a distribuição for assimétrica. Então, percebam que eu estou fazendo vários exercícios, falando a mesma coisa com vocês de forma diferente, para que isso fique bastante fixado no consciente de vocês. Para descrever uma distribuição assimétrica, mediana, porque ela tende a proporcionar uma representação equilibrada dos scores extremos em oposição à média que tende a sofrer distorção dos scores muito extremos. Ou seja, novamente, se a distribuição for assimétrica, a média não é a medida de tendência central que deve ser empregada como típica daquele conjunto de dados, porque ela desfoca para os extremos. Espero que a gente tenha entendido isso daqui. Muito bem. Exercício 3, continuando então com classificação de variáveis, né? Considere as seguintes variáveis: idade, tempo, gasto diariamente com estudo, anos de escolaridade, distância de casa à escola, sexo, local de estudo, nota na disciplina de estatística, e número de irmãos. Das variáveis indicadas, quais são qualitativas? Fácil essa. Então, o que nós temos de variáveis qualitativas aqui? A variável E, que é a variável sexo biológico, né, é qualitativa, e a variável F, local de estudo, onde eu estudo, né, isso é uma qualidade. Essas duas, então, certamente são variáveis qualitativas. Das variáveis quantitativas, o restante, quais são contínuas? E aqui, então, tem uma discussão bastante interessante, porque tem aquelas que nasceram contínuas, né? Seriam elas quais? Tempo, né? Tempo que eu gasto diariamente com o estudo. Tempo, temperatura, peso, altura, são variáveis, exemplos de variáveis que, na sua essência, já são quantitativas contínuas,
porque elas são não enumeráveis, né? Outra que não enumerável, a distância de casa à escola, o item D, né? Distância em metros, em quilômetros, né? Tem gente que usa muito mais, tem bem mais distância para ir para a escola, tá? Então, essas seriam essencialmente as variáveis quantitativas contínuas. E vamos aqui a mais um exercício, trabalhando um pouco com VI e VD, variável independente, variável dependente. Então, qual é a situação problema? A Nike desenvolveu um novo tipo de tênis criado para ajudar a postergar o princípio da artrite no joelho. 80 pessoas com sinais precoces de artrite se voluntariaram para o estudo. Metade dos voluntários usou um novo tênis, o tênis teste, e a outra metade usou o tênis regular, que tinha a mesma aparência do tênis do experimento. Os indivíduos usaram os tênis todos os dias durante 3 meses. Os resultados foram obtidos por meio de uma ressonância magnética dos joelhos. Muito bem, então aqui é um experimento que eu estou testando se um tênis pode ajudar nesse combate aí na prevenção da artrite. Então, quem é a minha variável independente? Lembrando que a variável independente é aquela que o pesquisador seleciona, manipula, escolhe. E o que foi escolhido, selecionado aqui pelos pesquisadores? O tipo de tênis. Então, aqui nós podemos dizer que o tipo de tênis é a variável independente. Quais são os tipos de tênis? O tênis teste e o tênis regular, né? Então, um grupo usou um tênis teste e o outro usou o tênis regular. E isso foi escolhido pelo pesquisador, tá? Então, qual é a classificação dessa minha variável independente aqui? Ora, eu estou colocando as pessoas em 2 categorias. Ou elas usam o tênis teste ou regular. Então, isso daqui é uma variável qualitativa nominal ou categórica. Quais categorias? Tênis teste e tênis regular. E qual foi a variável dependente? O que foi observado ou medido pelo pesquisador? Aquilo que eles não têm controle. Depende da variável independente. O que é aqui? É a ressonância magnética, é o resultado da ressonância magnética. É aqui que eles conseguiram ver se o tênis teste teve o efeito que eles queriam ou não, ok? E como é? Quem já fez uma ressonância, como que é o resultado, né? Uma ressonância magnética que vem lá com várias imagens e depois vem um resultado dizendo se o meu grau de artrite é leve, é severo, é moderado, né? Então, é esse o resultado que nós estamos interessados. E por isso, então, é uma variável qualitativa ordinal, em que vai me dar a gradação do grau de artrite que esses 80 participantes tiveram após 3 meses de uso dos tênis, ok? E para fecharmos, então, vamos falar um pouco das técnicas de amostragem, né? Lembrando que nós temos aqui 2 famílias de técnicas de amostragem, as probabilísticas e as não probabilísticas, e que as probabilísticas são aquelas que a gente consegue, se bem realizado, né, extrapolar da amostra para a minha população. Então, eu posso fazer extrapolações com ela. E as não probabilísticas, eu não consigo fazer isso,
elas servem para aquele grupo que eu estou pesquisando. Então, aqui enumere corretamente as alternativas a seguir. E aqui, então, nós temos 11 alternativas. Primeiro, censo, amostra, probabilística, não probabilística, amostra estratificada, por conveniência, por julgamento, grupo conglomerado, sistemática, amostra aleatória simples e autogerada. Né? E o material que eu enviei para vocês deve ter clarificado o que cada uma significa, e agora a gente vai ver se nós conseguimos entender os vídeos que foram enviados e o material de leitura. Então, um censo é quando eu trabalho com toda a população, né? Então, todos os elementos são considerados. Então, isso é um censo, aqui é o número 1. O número 2, amostra. Amostra é quando eu pego uma parte representativa ou não da minha população, né? Então, quando apenas uma parte representativa, pode ser ou não, dependendo do tipo de técnica que eu estou fazendo, da população é utilizada. Isso é uma amostra. Então, o número 2 aqui, né? 3, probabilística. Então, é uma família, a família das técnicas probabilísticas de amostragem. Então, quais são as técnicas probabilísticas de amostragem? A amostra aleatória simples, a sistemática, a estratificada, a por conglomerado, são exemplos de técnicas probabilísticas, né? E elas são caracterizadas pelo fato de cada elemento da população ter probabilidade conhecida, diferente de zero, idêntica dos outros elementos. Ou seja, para técnicas de amostragem probabilística, todos os elementos têm chances iguais de pertencerem à minha amostragem. Então, aqui é o número 3. As não probabilísticas é o inverso disso, né? Então, tem aqui a por conveniência, por julgamento, a autogerada. São técnicas não probabilísticas, são exploratórias, né? Servem bem a estudos exploratórios. Vamos explorar para ver se a gente conhece um pouco mais sobre aquilo que a gente quer estudar, né? Então, são técnicas não probabilísticas. Então, elas prestam-se muito bem aos objetivos da pesquisa exploratória e não são recomendadas para pesquisas conclusivas, porque pesquisas conclusivas você precisa fazer, então, técnicas probabilísticas de amostragem. Então, aqui é o número 4. Estratificada. A amostra estratificada, então, é quando nós empregamos esta estratégia, geralmente é aplicada quando a variável aleatória estudada tem características distintas para as diferentes categorias que dividem essa população. Então, por exemplo, vamos pensar que eu esteja interessada na cor do cabelo. Essa é a variável que eu estou querendo estudar. Então, se nós pensarmos simplesmente na cor do cabelo, nós vamos prestar atenção de que a minha população é dividida em estratos. Estratos da cor do cabelo: preto, ruivo, loiro, temos os albinos também, né? Então, eu não posso simplesmente tirar uma amostra que eu quero que seja representativa sem considerar que a minha amostra, que a minha população está subdividida em estratos. Então, eu preciso tirar um pouco de cada estrato. Se os estratos estiverem de mesmo tamanho, o tamanho da minha amostra em cada estrato será igual. Mas se os meus estratos tiverem tamanhos diferentes, a minha amostra também será
feita proporcionalmente. Aonde eu tenho mais, eu tiro mais, e onde tenho menos, eu tiro menos. E desta forma, então, eu tenho uma amostra estratificada proporcional. Isso que é uma amostra estratificada. Amostra por conveniência, uma amostra por conveniência é uma amostra não probabilística. Eu não consigo extrapolar para a minha população fazendo uma amostra por conveniência. O que é uma amostra por conveniência? É a amostra conseguida, gerada por aqueles elementos que estão à disposição, mais facilmente acessados, né? Isso é uma amostra por conveniência. Então, ela não permite extrapolação dos resultados. Estes valem somente para o grupo pesquisado. Se eu estou trabalhando somente com aqueles que eu consegui ou que eu encontrei, obviamente, ele não é representativo do todo. Por julgamento, também é uma amostra não probabilística, né? E ela é um pouquinho mais elaborada do que a conveniência. Qual é a diferença da amostragem por julgamento da amostra por conveniência, né? Eu também vou ter fácil acesso aos meus participantes. Todavia, eu não vou me dirigir aleatoriamente, mas eu vou me dirigir intencionalmente a um grupo que eu acho que é mais importante para responder ao meu questionário, para participar da minha pesquisa. Então, por exemplo, se eu estiver lançando um livro de estatística, eu não vou me dirigir a um grupo de formandos em direito, por exemplo, para avaliar se o meu livro é interessante ou não, poderia contribuir com a sua formação. Por quê? É uma disciplina que eles não veem, mas eu poderia, por exemplo, estar me dirigindo a um grupo de alunos de estatística ou um grupo de alunos de matemática que faz uso da estatística e assim por diante, tá? E o grupo que eu conseguisse encontrar, ele seria então a minha amostra. Então, também é conveniente, mas tem ali o julgamento do pesquisador indicando quais seriam ou onde estariam as pessoas mais indicadas para participar. Então, podem ser escolhidos os casos a serem incluídos e assim chegar a amostras que sejam satisfatórias para as necessidades da pesquisa. Isso é uma amostragem por julgamento. Por conglomerado ou por grupo, né? Nós temos aqui um exemplo bastante interessante de grupo, são as escolas, um conglomerado. As escolas são conglomerados. Olha lá que interessante, as escolas estruturalmente, elas são parecidas entre si. Elas são formadas por classes, por turmas, por professores, por alunos, divididas em séries e assim por diante, né? As turmas têm meninos, têm meninas, tem professores, professoras, né? Então, as escolas são conglomerados. Os conglomerados são parecidos entre si. Só que a hora que a gente entra dentro de um conglomerado, o que a gente tem ali dentro? Um extrato ou extratos, né? Porque as séries são extratos, né? O sexo dos alunos poderia ser um extrato e assim por diante. Então, eu não preciso fazer uma amostra proporcional em todos os conglomerados, porque se eles são parecidos entre si, eu posso pegar alguns ou um e pegar todo mundo que está ali dentro, né? Porque se eles são parecidos entre si, basta pegar alguns deles. Então, isso que é uma amostragem por conglomerado, que é o nosso número 8. Nosso número 8. A população, então,
é dividida em subpopulações parecidas e todas as unidades de uma parte ou de algumas são selecionadas. Ou seja, eu não preciso pegar todos os conglomerados, porque eles são parecidos entre si. Então, pensando nas escolas, por exemplo, eu tenho, se eu divido minha cidade em regiões, então nós podemos pegar um conglomerado na região sul, um conglomerado na região norte, um na leste, um na oeste e um na central. E aí eu estaria representando aí as escolas daquelas regiões, sem precisar pegar um pouco de cada uma delas, porque elas estariam representadas nesses conglomerados. A sistemática é uma amostra aleatória, é uma amostragem probabilística, perdão, é uma amostragem probabilística que ela tem uma sistematização de ser retirada, tá? A população deve ser ordenada, então ela precisa de ordenação, né? E a cada K elementos retira-se um elemento para compor a amostra. Então esse é o passo sistemático, né, da minha amostra sistemática. Eu não faço simplesmente um sorteio, mas eu sorteio aleatoriamente um ponto de partida e a partir dele, a cada K elementos, eu vou retirando uma ficha ou um indivíduo para participar da minha amostragem. Essa daqui é a amostra sistemática, então. E a AAS, amostra aleatória simples, como o nome diz, é a mais simples e não significa que é a menos importante, né? Ela se faz muito bem, por exemplo, como finalização de uma amostra estratificada ou de um conglomerado, né? A amostra aleatória simples, a probabilidade de sortear cada elemento é conhecida, permitindo a extrapolação dos resultados amostrais para toda a população. Quais são as exigências da amostra aleatória simples? Eu preciso ter uma população homogênea. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer uma amostra aleatória simples de uma população cuja variável que eu quero estudar está estratificada, por exemplo, e sortear aleatoriamente um número X de elementos e falar que ela é representativa. Eu preciso primeiro fazer a estratificação e em cada extrato, que dentro de cada extrato, então, eu teria essa homogeneidade, aí sim eu conseguiria fazer uma amostra aleatória simples, tá? Então, está aqui o número 10, é a minha amostra aleatória simples. Então, por fim, a autogerada, né? É a bola de neve, também conhecida como bola de neve, fica fácil ver aqui. À medida que se consegue localizar algum elemento, solicita-se a ele que indique conhecidos que também façam parte da população. Ou seja, aquela indicação, isso daqui se presta muito para estudos com doenças raras. Em geral, quando você tem alguém da família, né, que tem uma doença rara, essas pessoas acabam conhecendo outras pessoas em mesma situação. Esse é um exemplo, por exemplo, né? Então, um vai indicando o outro e assim eu montando a minha amostra. Então, a gente já consegue ver que é uma amostra que ela é demorada para ser gerida, porque depende da indicação. Quem, por exemplo, nunca preencheu um questionário ou foi fazer uma entrevista e falar assim, você vai fazer o curso de inglês aqui, você conhece algum outro amigo que você gostaria de indicar esse curso para ele? Isso é um tipo de amostra autogerada. Então, essa foi a primeira parte da resolução da lista de exercícios. Eu devo gravar outros vídeos com as outras questões. Espero que vocês
tenham tirado as dúvidas. Coloquem lá no link do YouTube as dúvidas de vocês ou na plataforma Moodle e espero que vocês consigam seguir os estudos. Até breve, tchau, tchau!